que é gatilho mental. Antes de falar do que é gatilho mental, eu vou falar aqui, ó. Qual que é a ideia de tudo que a gente já passou aqui? A gente tem consumidores de uma ponta, aí a gente faz um convite, traz um WhatsApp ali nas redes sociais para relacionamento, faz as vendas, essa venda gera um retorno, esse retorno volta lá para a ponta para investir em marketing, trazer mais clientes. Esse é todo o processo de vendas, desde a captação da audiência até aqui fazer virar dinheiro na conta. E eu acredito muito que comprometimento em executar todas as etapas vence o talento. Tem gente que é muito talentosa para fazer as coisas, mas não é comprometida. Aí faz só de vez em quando, isso não resolve o problema, legal? E aí você já tem a visão geral, todos os indicadores que a gente já passou, você já mandou aquelas perguntas de levantamento de necessidade, que é o que vai fazer você gerar relacionamento, você já está produzindo informação para atrair o cliente e realmente você conseguir vender para ele, ok? O próximo ponto aqui, Vanderlei, mas o que são gatilhos mentais? Bom, gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro toma para tomar decisões, certo? Tá baseado no princípio de funcionamento do nosso cérebro. Gatilho mental não é nada de, você está sendo maquiavélico aí com as pessoas, você está induzindo as pessoas. A gente não induz, a decisão é soberana do cliente. Se nós tivéssemos o poder de indução de algum cliente, nós já teríamos comprado até a lua, vendido tudo para todo mundo, porque o ser humano é assim. Porém, não é isso que permite ao nosso cérebro, o cérebro do nosso cliente. O cérebro do nosso cliente está ali atento para protegê-lo. Veja só, quando você passa por algumas emoções, se você sente raiva, muita raiva de uma pessoa, você pode ver que a energia vem para a mão, os punhos fecham, você fica aqui ruborizado, porque você quer ir para o ataque. Isso é uma forma de resposta a um estímulo. Então, é um gatilho mental. Quando você sentir raiva, vem aqui, sua expressão muda, você quer avançar na pessoa. É isso que acontece aqui quando você tem esse sentimento. Quando você sente medo, acontece duas formas de reação. Ou a energia vai toda para a perna e você já começa a sentir a perna tremendo ali. Por quê? Porque é para você correr dessa situação. Essa situação é perigosa. Ou ele te paralisa. É o que aconteceu com muitas empresas nesse momento aqui do coronavírus. As pessoas paralisaram, elas ficaram com tanto medo que não permitiu nem ter uma reação. Paralisou, o medo travou essa pessoa. E quando o medo trava, é um problema. E esse é um outro gatilho mental. Aqui a gente já falou de 3. Eu vou entrar em detalhes em cada um deles. Mas o que são? São essas reações que a gente tem, que o cérebro toma em determinada situação. E o que eu vou falar para você aqui é como que a gente vai utilizar esses gatilhos, ok? Ele funciona assim. O nosso cérebro é dividido em 2 partes, em 5 na verdade, mas em 2 partes maiores aqui, que é o que interessa para a gente nesse período. Eu não sou fisiologista, vocês sabem disso, mas estudei bastante essa questão e mostra muito a parte racional do cérebro e a parte emocional. A parte racional nos faz agir de maneira a pensar. É com o consciente que a gente toma ações racionais, certo? Com o consciente. Mas a maioria das ações que a gente tem durante o dia, a gente toma ela com o inconsciente. O inconsciente é uma forma de nós reagirmos a uma situação sem que essa situação seja pensada para resolver. Vou te falar aqui, por exemplo, para escovar os dentes. Quando você começou, meu filho tem 4 anos, ele começou lá a escovar os dentinhos. Ele sabe que ele tem que fazer tantas assim na frente, 2 atrás é assim, aí ele volta, tem que escovar a língua, aí ele pensa em todas as etapas. Se você já tirou uma carta também, uma carta de direção aí, de automóvel, você também no começo era assim, você entrava, arrumava aqui, aí você vem, espelho retrovisor, aqui o espelho do outro lado, aí você ajusta aqui o volante, aí você passa o cinto, aí agora você coloca a chave, e aí você ajusta o banco aqui para ver se ficou certinho com o cinto, aí você vai pisar no freio, segura o freio de mão, aí você liga, são várias etapas. Tudo isso é de maneira consciente, porque você está pensando para agir. Depois de um certo tempo, o cérebro vai criando atalhos para que ele não tenha que pensar para fazer aquela ação.
E aí, criando esses atalhos são chamados gatilhos. E aí, esses gatilhos são os gatilhos mentais que a gente está falando aqui. Então, como que ele funciona? A partir de você ser impactado por uma ação, o cérebro vai acostumando com aquela ação e vai trazendo reações espontâneas para aquela reação. E eu vou te dar um muito simples aqui que você já deve ter usado. A pessoa entra numa loja, você entra numa loja qualquer aí para comprar um sapato, uma camiseta, aí vem o vendedor do outro lado e fala assim, posso ajudar? Aí você fala, não, obrigado, só tô dando uma olhadinha. Isso é um gatilho mental. O posso ajudar já desperta, não, obrigado, só tô dando uma olhadinha. E quando ele te faz uma pergunta diferente, você fica, mas era para você perguntar, posso ajudar. Tá vendo? Esse é o poder do gatilho mental. Ele age no seu inconsciente, você nem percebe e já foi. Legal? Vanderlei, mas vai ter prazo de validade esse negócio de gatilho mental? Ele, depois todo mundo sabe que ele existe, ele ainda funciona? Sim, funciona e funciona muito. Porque eu acabei de usar vários aqui e você já viu que você foi despertando sentimentos em você. É acima de você, é acima de nós. Porque isso já está tão impregnado no nosso comportamento que você teria que estar 100% presente para não ser impactado por ele. E o seu cérebro já funciona de maneira que não quer que você fique 100% presente para as coisas. Então, seria uma briga contra o princípio cerebral que você tem. Isso se muda, mas no decorrer de anos e anos e anos. A gente está desde a época de Cristo aqui, falando de gatilhos mentais, né? Cristo era um que usava muito gatilhos mentais, gatilho da história, ele contava através de parábolas, a gente vai falar aqui sobre esses gatilhos mais detalhadamente ali na frente, mas esse é um marco que diz que funciona, já está há 2000 anos pelo menos funcionando, se a gente contar só Cristo, mas antes disso, gatilhos mentais já funcionavam e tendem a continuar funcionando, ok? Então, vai funcionar, não tem prazo de validade gatilho mental. Outro ponto, como ativar os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são como, vou pegar aqui a faísca da combustão, sabe ali quando você vai riscar o fósforo? Aquele atrito inicial ali que faz a explosão e aí ele pega fogo. É isso que a gente faz. O gatilho mental ele funciona como uma ignição, ele é a primeira chama, tem lá. Eu sou engenheiro químico de formação, se vocês não se lembram, para a gente ter, para pegar fogo em alguma coisa, você precisa de combustível, algo para ser queimado, você precisa de oxigênio, que vai dar a condição para que o combustível entre, e você precisa de uma ignição, você precisa de uma fagulha. Essa fagulha é a ativação, e essa ativação se dá através de emoções. As emoções que nós sentimos, que nos implicam em acionar os gatilhos mentais que a gente tem. Quando você sente alguma coisa, você tende a responder com uma outra ação. Se você sente medo, se você sente raiva, se você sente nojo, se você sente pavor, se você sente a tristeza, a alegria, todos esses sentimentos que nós temos, todas essas emoções, elas têm um gatilho que acionam ela. Por exemplo, se você fala, tem muitas pessoas que por uma única palavra ela já sente uma emoção. Para alguns eu posso falar assim, olha, o que é Bíblia para você? E ela vai ter uma emoção muito forte. E outras, quando eu falo assim, fala o que é mãe, ela vai ter uma emoção muito maior. E tem outras pessoas que eu falo assim, fala o que é o seu time de coração, e ela vai ter uma grande emoção para isso. Então todos os gatilhos são ativados através de emoções. As emoções que ativam os gatilhos mentais para que você consiga utilizar esse gatilho em favor. Agora que você já sabe o que eles são e como ativar, a gente vai começar aqui a falar. Tem uma tela, para quem está vendo aqui dentro da plataforma, você vai ver aí que tem mais de 50 gatilhos mentais que eu coloquei aqui. Existem muito mais do que esses. Mas esses são alguns essenciais que eu conheço que você pode utilizar, deve incorporar no seu dia a dia. Vanderlei, mas lá no começo você falou que eram 13 e agora você vem com mais de 50. É isso. Então, esse é um dos gatilhos mentais, né? Quando você tem a questão da surpresa. Nossa, mas é tudo isso? É muito mais. Tem um livro, Armas da Persuasão, é um livro grande do Robert Cialdini e ele fala de gatilhos mentais. Tem vários livros de persuasão que falam de gatilhos mentais.
Persuasão é a arte de escrever, é a arte de falar de forma a conectar emocionalmente com as pessoas. Indução é quando você usa essas armas para que a pessoa tome uma ação. Mas jamais nós vamos conseguir tomar a ação pela pessoa. Por isso, fique tranquilo, você não vai conseguir usar essa ferramenta para o mal, mesmo que você queira, porque a ação, a decisão é soberana do cliente. O cliente ele pode ser impactado e você vai perceber que alguns clientes impactados com 3, 4 gatilhos mentais já têm o poder de tomar a decisão. E tem outros que impactados com 40 e ainda assim não tomam a decisão, porque a decisão é soberana do cliente, da pessoa que está te ouvindo, do espectador. Ele tem o livre-arbítrio de decidir o que ele vai fazer. Você não consegue convencer pessoas. Isso é até uma lição em vendas. Pare de tentar convencer pessoas, porque quando você está tentando convencer, você está gastando energia com algo que não faz muito sentido para aquela pessoa. Por isso está tentando convencer. Convencimento não faz muito sentido em vendas. O que a gente precisa, na verdade, é entender o que essa pessoa quer e aí eu vou oferecer o que eu tenho para suprir o que essa pessoa quer. Ela tem uma necessidade e eu tenho a solução. É assim que funciona em vendas. Legal? Vamos lá. O primeiro gatilho mental que eu vou falar para você aqui é promessa. E eu até coloquei aqui, juradinho. Isso é algo que aconteceu lá no meu malvado favorito, o filme. Não sei se você já assistiu, eu assisti muitos filmes com os meus filhos e eu lembro que ele falava disso. Juradinho, quando a gente dá com um dedinho, né, um dedinho com o outro, juradinho, promete, é verdade, é promessa, você vai cumprir? Promessa é isso, você vai cumprir. E quando você usa o gatilho mental da promessa, quando você quer chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, quando eu coloquei 13 gatilhos mentais, é uma promessa que eu lancei para você, de entregar 13 deles, mas existem muito mais que a gente vai falar dentro do curso aqui do Domine Suas Vendas, muito mais, você já viu. E por isso que a questão do gatilho mental, da promessa é muito forte. A promessa tende a despertar na pessoa algo assim, não, mas não é possível. Será que isso é verdade? Não, deve ser enganação isso aí. E aí, nesse motivo, porque despertou esse sentimento, essa curiosidade, despertou algo nela, que ela vai tomar uma ação. Vou pagar para ver, vou investir meus 3 minutos nesse vídeo aí para saber se é verdade ou não. Então, promessa é um gatilho mental muito forte, você precisa utilizar na sua comunicação de vendas. Veja qual a promessa que você pode dar para o seu cliente. O Domine Suas Vendas tem uma promessa muito clara, bater a meta de vendas todo mês. Essa é a nossa promessa. Você precisa resumir a sua promessa em uma única frase. Isso chama-se headline, é a cabeça forte, né? A linha forte, a linha cabeça, a linha mestre. A headline é o que vai manter você chamando a atenção das pessoas, que é o primeiro pilar em vendas, ter a atenção. Para você ter a atenção, você precisa ter uma promessa muito clara. Escreva a sua promessa, mande para a gente vai gostar. Põe aqui também na área de comentários aqui do curso, que eu vou querer saber qual é a sua promessa, legal? Outro ponto, história. Era uma vez... Quem nunca ouviu uma história? A gente adora a história. Há incríveis milhões envolvidos em histórias. E quem fala isso? Hollywood. Hollywood vive de histórias. É isso mesmo, ele conta histórias. Cristo contava muitas histórias, segundo o que consta na Bíblia. E se você não tem a questão religiosa, mas você tem a questão como um best-seller, o livro de Bíblia, você pode entender que lá são várias histórias contadas. Histórias conectam, histórias têm um poder muito forte de que a pessoa fica até o final, mesmo sabendo o que vai acontecer. Veja o filme Titanic, todo mundo sabe que vai afundar, mas assiste o filme inteiro. É isso aí. Conte histórias. É muito difícil, no meio de uma história, a pessoa abandonar. E qual é o poder da história? É porque quando você conta uma história, eu posso gostar ou não da história, mas eu não posso contestar a história. Eu posso gostar ou não, eu posso não concordar, mas não posso dizer que aquilo não é uma verdade.
E isso assume muita responsabilidade para quem está contando a história. Quando você conta casos de sucesso do seu cliente, quando você conta como você reagiu em um momento de decisão com seus clientes, com o seu serviço, como que o seu produto ajudou um cliente seu. Quando você conta essas histórias, elas vão conectando com o cliente e ajudando ele a tomar a decisão. Porque, como eu disse, contra histórias não há argumentos. A gente gosta, não gosta, mas não dá para ficar questionando a história. Então, conte histórias. Outro gatilho mental muito forte é a especificidade. O que é isso? Vou voltar aqui para você ficar mais claro. Quando eu falo 13 gatilhos mentais, eu fui específico, eu dei um número muito específico, muito claro. E esse número ajuda a dar mais realidade ao que eu estou fazendo. Para quem é visual, para quem é mais metódico, ele consegue, específico, mensurável, ele consegue visualizar 13, ele sabe o que é. Ele consegue pôr dentro da parte lógica da cabeça dele o que isso remete para ele. Quando eu falo todo mês, você sabe o que é um mês, você sabe o que é todo mês, você é consistente. Isso te dá especificidade. Ponha números na sua conversa, ponha números no seu diálogo de vendas. Os números dão especificidade para o assunto que você está falando. Quando eu falo que já atendi mais de 5.000 pacientes, é um número. Quando eu falo que já atendi 4.983 pacientes, eu fui muito específico. E quando a gente é específico, a gente dá muito mais veracidade para a situação que a gente está falando. Legal? Vamos para o próximo gatilho mental agora. O gatilho mental da prova. Você já deve ter assistido filmes americanos, filmes aí de detetive, né? O Sherlock Holmes era um que fazia isso muito bem, né? Que ele procurava por provas, evidências. Quando um juiz vai decidir aí para o patrão ou para o funcionário, quando ele vai decidir entre os dois pais, quando ele vai decidir uma ação civil, criminal, política, ele pede provas, ele quer provas que sejam muito cabais que aquilo aconteceu. E existem níveis de provas, né? Eu estou falando aqui uma prova que seja possível. Por exemplo, você pode dizer que já teve 10 clientes e você tem ali os 10 contratos para mostrar que esses 10 clientes você já atendeu. Isto é uma prova que é irrefutável. Você tem ali um contrato com os 10 clientes, certo? Então apresente provas que o seu método, que a sua escola, que o seu consultório, que a sua clínica, que o seu jeito de dar aulas é realmente eficiente. Coloque provas. Quando você tem uma prova, já é o suficiente para mostrar que aquilo é verdade e que dá resultado, ok? Então coloque prova na sua conversa de comunicação de vendas com o cliente. Gatilho mental da prova é isso, é você mostrar de maneira evidente que aquilo é verdade. Prove. O próximo gatilho que a gente vai falar aqui com você é o da prova social. Se está todo mundo fazendo, eles devem estar sabendo de algo que eu não sei. Se você tivesse aqui em São Paulo, paulista tem muita mania de tomar café na padaria. Quando tem duas padarias de esquina, as pessoas olham para uma padaria e olham para outra. Aquela que está cheia, lotadona, as pessoas vão. Mesmo quando elas querem, elas estão com pressa. Se ela está com pressa, tem uma padaria cheia, outra vazia, ela devia ir na vazia. Mas ela vai na cheia, porque ela acha que, se não tem ninguém lá, tá estranho, deve estar ruim isso daí. Esse pessoal aqui que está nessa padaria, essa padaria está cheia, deve ser muito gostoso, deve ter muita gente comprando lá, deve ter algo que eles saem que eu não sei. Então, quando você tem várias pessoas naquele movimento, naquela fila de pessoas para poder comprar, isso é uma prova social, porque a sociedade está provando aquele momento ali, aquele funcionário, aquela empresa, aquele produto, aquele serviço. Então, quando você tem uma prova só, prova. Quando você tem várias pessoas ali, uma fila de gente querendo comprar de você, é uma prova social. E a prova social pode ser vários testemunhos de várias pessoas falando de você. Isso é uma forma de captar
captar provas. Quando você tiver um testemunho em uma prova, quando você tem 10, 15, 5, 6 testemunhos, já é uma prova social, que aquilo que você está fazendo realmente é muito bom. Então, junte provas sociais, provas de pessoas dizendo que o que você faz é bom, que o que você faz tem resultado, falando sobre os resultados que eles tiveram com o seu produto ou com o seu serviço. Um outro gatilho mental muito forte é o da autoridade. Não sei se você já viu um médico. O médico, quando ele está ali com o jaleco e com o esteto, uma pessoa, se você estiver dentro de um hospital e passar uma pessoa com você com um jaleco branco e um esteto, você já na sua cabeça já vem automático que ele é médico. Pode até ser uma enfermeira, pode até ser um auxiliar de enfermagem. Na sua cabeça é médico, porque quando você vê jaleco branco e o esteto já, pum, quem usa isso? Médico. Já é o gatilho automático. O cérebro já foi no atalho. E como que você consegue ter mais autoridade? Quando você consegue mostrar as provas que você tem. Quando você fala com propriedade de dúvidas, resolvendo dúvidas dos seus clientes. Então, quando a gente está... Eu aqui, na posição de professor, tenho uma prova para mostrar para os outros, meus alunos, que eu sou um professor, que eu dou aula e por isso eu sou reconhecido. E a autoridade não está no Vanderlei. A autoridade está na cabeça da pessoa que vê o Vanderlei como autoridade. O médico não é autoridade. O médico é uma autoridade para você. O delegado é uma autoridade para você. O cargo delegado dá uma autoridade para quem olha o delegado, não para o delegado em si. Está mais do que na vitrine. Você é a vitrine dessa exposição. E na minha cabeça isso é muito bom. A autoridade vai daquilo que você faz. Então, quanto mais exposto você tiver, resolvendo problemas que são situações do seu cliente, você resolve. Quanto mais você fala desses problemas, maior autoridade você tem na minha cabeça, maior relevância você vai ter para mim. E quando eu me deparar com aqueles problemas, eu tendo a buscar você como autoridade, como excelência naquele assunto para resolver o meu problema. Você pode construir autoridade também escrevendo livros, você pode construir autoridade escrevendo artigos, você pode construir autoridade dando entrevistas em meios de comunicação que você já saiu. Por exemplo, eu já saí na Infomone, eu já tive na Prazeres da Mesa, eu tenho a minha formação pela Faculdade Oswaldo Cruz. Isso são formações que vão me dando autoridade da percepção do meu cliente. Quando eu falo que eu sou engenheiro químico, na cabeça da pessoa ela já fala, nossa, o engenheiro químico, ele é um cara que estudou bastante. É o que ela percebe do que eu tenho. E principalmente quando ela percebe que esse meu conteúdo, essa minha informação, essa minha formação pode ser muito boa para resolver o problema que ela tem. Certo? Porque de nada adianta eu falar para vocês que eu tenho uma pós-graduação em formação de foguetes, se o que eu faço hoje para vocês é dar aula sobre vendas. Isso não vai resolver muito, não tem muito nexo. Quando eu falo que eu sou engenheiro, mas tem um porquê, é porque eu falo de processos, venda é um processo, isso eu trouxe da engenharia. E aí na cabeça das pessoas isso dá muito mais autoridade. Então se você quer autoridade, você precisa se expor falando sobre os assuntos relevantes do seu cliente. Bom, um outro gatilho mental muito forte é o da escassez. Tudo que tem pouco tem mais valor. Veja o diamante tem muito pouco, ele tem muito valor. Na verdade, o diamante é uma pedra. Gente, como uma pedra pode valer tanto? Porque tem poucas pedras dessas, são preciosas, são raras. E quanto mais rara é, mais as pessoas querem. Quanto menos tem, mais elas querem. Então, quando eu ligo no consultório e quero marcar uma visita, uma avaliação, e aí o dentista fala assim, mas aqui a avaliação custa R$200. Mas os outros lá fazem grana. Por que aí é assim? Por que você cobra avaliação? Por que você tem... E aí ele me explica, ele me diz o porquê. Ele está falando, olha, é porque a minha agenda é muito, muito cheia e eu não tenho tanto tempo para poder te dedicar aí nessa avaliação gratuita. Eu vou precisar de marcar um horário na minha agenda. Essa escassez torna a maior a vontade das pessoas de quererem participar, ok?
Escassez, então, você precisa ter na sua lista de clientes.